dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo, graças a Deus, vai tudo bem. Estamos aqui hoje, agora de manhã, para nós fazermos uma receita muito interessante. E essa receita é a pedido de uma grande amiga, a Mari. Um beijão, Mari, para você. Ela pediu que ela gostaria, que ela tem problemas com o fermento, esse fermento fresco, fermento seco. E ela falou assim, todas as vezes que eu como alguma coisa com esse fermento, me pesa no estômago. Então eu gostaria que você me fizesse uma receita que vai um fermento natural. Então eu falo para vocês, não foi fácil. Eu levei mais ou menos 1 mês e meio, quase 2, para poder conseguir fazer essa receita, mas graças a Deus eu consegui e estou trazendo ela para vocês. Então nós vamos fazer o fermento natural feito em casa. Eu fiz o fermento, depois eu fiz o pão e ficou ótimo, deu tudo certo. Fiz até uma pizza com o fermento, ficou ótimo. Então eu vou fazer para vocês agora do início, do passo a passo, o fermento. Vou iniciar mostrando para vocês como é que se faz, tá bom? Então vamos começar. Ele leva praticamente uma semana, porque a primeira vez que nós vamos começar a fazer o fermento leva 48 horas. Nós temos que fazer e deixar 48 horas ali. Aí depois vamos dando início de mais 3 dias, então praticamente leva mais de uma semana. Então eu já aviso vocês, tem que ter paciência e muita vontade de fazer. Mas olha, o resultado é joia, tá bom? Vamos começar a nossa receita. Ó, pessoal, precisamos de uma balança, precisamos de um Escotex, precisamos de um vidro. Por enquanto o vidro é assim pequeno, depois ele vai ficar maior. Precisamos de uma vasilha, assim, que é onde nós vamos medir a quantidade de farinha. Nós vamos usar 2 tipos de farinha. Vamos usar a farinha 00 branca e vamos usar a farinha integral. Tá bom? Então vamos começar. Aqui dentro nós vamos colocar 50 gramas de farinha branca, que é a farinha 00, e 50 gramas de farinha integral. O total vai dar 100 gramas. E 50 ml de água. Pessoal, um segredo e uma parte muito importante. A água que nós vamos colocar aqui não pode ser água da torneira, porque tem cloro. E o cloro mata o fermento, tá bom? Vocês viram que segredo importante isso. Não pode ser água da torneira. Vocês têm que comprar uma água de garrafa e colocar aqui, que aqui nós usamos muito a água natural da fonte, e é o que vocês terão que fazer aí. Então vamos começar com a nossa receita, colocando aqui dentro. Tem que ser peneirada essa farinha, vamos peneirar a farinha. Vamos lá. São 50, 50 gramas. Agora vamos colocar 50 gramas de farinha integral. O total aqui tem que ser 100. Então vamos lá.
Agora nós vamos colocar 50 ml de água. E vamos mexer. Agora nós vamos pegar e vamos colocar aqui dentro desse vidro. Olha. Agora nós vamos pegar aqui, ó, essa fita. Um pedacinho assim, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, porque nós precisamos ver se ela está crescendo. Tá vendo? Aí nós vamos precisar ver se ela vai crescer. Ela vai ter que subir 48 horas, tá bom? Então daqui 3 dias eu volto para mostrar para vocês como é que ficou isso aqui. Vamos lá. Ó, fecha bem mesmo, deixa bem fechadinho o vidro e pode colocar. Vocês podem deixar em cima da mesa, vocês podem deixar dentro do armário, vocês podem deixar onde vocês tiverem espaço e preferir deixar, vocês deixam ela 3 dias sem tocar. Bom dia, pessoal! Hoje nós estamos aqui após 48 horas para mostrar para vocês como que ficou o fermento. Dá para vocês verem bem como ele cresceu? Então ficou 48 horas repousando e olha como cresceu. Passou da medida da fita que nós colocamos, né? Então tudo bem. Agora foram 48 horas que ficaram repousando. Olha como ele iniciou a crescer. Agora nós vamos dar continuação nessa parte aqui, eu vou mostrar para vocês passo a passo. Então, aqui dentro eu vou colocar 100 gramas de farinha branca, tem que ser branca, só branca. Hoje nós não colocamos a farinha integral, é só a farinha branca. E vamos colocar 50 ml de água. Não pode ser água da torneira, tem que ser água filtrada. Ou então aquela água de garrafa, né, que você compra. Aqui, ó, vocês mexem. E vocês vêm aqui, ó, abre, olha como que tá dentro. Dá pra vocês verem bem como está dentro, bem fermentado, né? E vamos colocar aqui dentro, ó. Dá pra vocês verem. Vamos colocar aqui dentro. E vamos misturar. Mas para colocar aqui dentro desse vidro, nós vamos lavar ele. Vamos lavar esse vidro e vamos colocar isso aqui dentro. Ó, pessoal, o vidro está limpo. Então, nós aqui dentro vamos colocar
uma gotinha de óleo. Vamos pincelar. E nós vamos colocar isso aqui dentro desse vidro de novo. Vocês viram? Como ele tá bem crescidinho, né? Agora, nós aqui vamos colocar a fita adesiva e marcar. Vamos marcar e vocês vão ver como eles vão crescer. Porém, vocês já vão preparando aí um vidro maior, que esse vidro aqui é para a segunda alimentação que nós vamos fazer. Essa é a primeira alimentação. Vamos fazer mais duas alimentação do fermento. Então, esse vidro aqui ele vai ficar pequeno, precisa de um vidro maior, tá bom? Então, eu fiz essa primeira alimentação, falta mais duas. E aí, a próxima alimentação, o vidro será maior, ok? Agora, nós vamos tampar. Tem que estar bem tampado, hein? Bem tampadinho. E agora eu vou pôr a fita e vocês vão ver como que ele vai crescer. Agora vamos deixar mais ele crescer 48 horas, mais 24 horas. Então é de hoje para amanhã, tá bom? 24 horas, nós vamos deixar ele aqui. Vocês deixam num cantinho, não precisa pôr dentro do armário nem nada. Deixa eles num cantinho, em cima da mesa, em cima de um armário, para nós fazermos essa parte amanhã, tá bom? Vou mostrar para vocês. Pessoal, olha onde eu vou colocar a fita. Dá para vocês verem bem aonde ele tá aqui, né? Então, eu vou colocar a fita aqui. Vendo? Porque assim dá para vocês verem o quanto ele vai crescer. Ele vai ultrapassar essa fita de hoje para amanhã, 24 horas. E amanhã eu volto para mostrar para vocês de novo como que ficou essa maravilha. Tá bom? Até amanhã. Bom dia, pessoal. Ó aqui, dá uma olhada para vocês verem como que ela ultrapassou a fita adesiva. Tá vendo? Nós fizemos a primeira alimentação, hoje será a segunda alimentação do nosso fermento. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, que ela tá cheia de bolinhas dentro. Dá para vocês verem que ela tá cheia de bolinha dentro? Então, nós vamos fazer a segunda alimentação. Essa será a segunda alimentação do fermento. Então, agora nós vamos colocar 100 gramas só de farinha branca peneirada. 100 gramas, hein? Essa é a segunda alimentação. Vamos colocar 50 ml de água. Pessoal, eu estou colocando 50 ml de água morna porque tá muito frio. Se na sua região também tá muito fria, você pode colocar água morna. Agora, nós vamos misturar esse fermento aqui, que já fermentou 24 horas. Fermentou 24 horas, então vamos colocar ele aqui dentro.
colocamos ele todinho aqui dentro. Agora vamos mexer. Pessoal, eu esqueci de colocar o microfone e agora eu vi que eu tinha esquecido de colocar o microfone. Porém, vocês viram todo o movimento, né? E vocês viram até aqui, vocês fazem a parte como vocês viram. Essa aqui é a segunda alimentação do fermento. É a segunda. Porque primeiro nós deixamos alimentar por 48 horas. Depois eu fiz vocês verem a primeira alimentação do fermento. Essa é a segunda. Nós temos que mexer bem. Vamos mexer bem aqui. Essa é a segunda alimentação do fermento. Então, vocês viram, eu peneirei 100 gramas de farinha branca, 100 gramas de farinha branca e 50 ml de água morna. Eu pus água morna porque aqui tá muito frio. Pessoal, agora que nós fizemos a segunda alimentação, olha como ficou. Ele tá bem lisinho, né? Nós vamos colocar aqui dentro de novo desse frasco. Pessoal, antes de colocar o fermento aqui dentro, nós vamos colocar uma gotinha de óleo e vamos pincelar o fundo para ficar mais fácil depois para retirar. Aí, ó, pincelamos. Agora vamos colocar o fermento aqui dentro do vidro. Agora, nós vamos tampar, bem tampado, e vamos colocar uma fita adesiva aqui, para que nós possamos ver amanhã, que agora nós vamos deixar ele ficar 24 horas descansando. Então, ele vai ficar mais 24 horas descansando ali. Ó, pessoal, vamos colocar a fita. Nós vamos colocar a fita aqui, ó. Assim, que é para nós vermos. Que é para nós vermos como que ele vai crescer. Tá bom? Aqui nós vamos ver, ó, como ele vai crescer. Porque olha onde ele tá aqui, ó. Agora ela vai crescer. E depois nós vamos ter que usar um vidro maior, porque esse aqui vai ficar pequeno, tá certo? Mas isso nós vamos ver na próxima receita. Então agora nós vamos levar esse fermento para repousar 24 horas. Essa é a segunda fermentação que nós fizemos, né? Essa é a segunda. Agora tem mais uma, a terceira, tá bom? Então, até amanhã, para nós fazermos a terceira. Essa é a segunda, nós vamos fazer a terceira fermentação. Bom dia, pessoal. Hoje já é o terceiro dia do nosso fermento natural. Olha como é que ele tá. Olha como é que ele passou olha como que ele passou o tanto que ele passou da marcação que nós fizemos, né?
Então hoje nós vamos fazer um outro procedimento para vocês verem como que é. Uma parte importante, esse fermento, como ele é um fermento natural, vocês precisam observar que no período do frio é tudo mais devagar, é lento, mas é assim mesmo. E depois outra coisa, agora como ele tá muito, já se fermentou bastante, nós vamos ter que colocar num vidro maior. Então eu peguei esse vidro aqui, ó, é um vidro grande que eu tenho aqui, que é, quando se compra ele vem com azeitona. Então eu peguei esse vidro aqui, ele tá lavado, não pode ser lavado com detergente, hein? Não pode passar sabão, não pode passar nada, é só lavar com água. E nem pode lavar com água quente, ele tem que estar assim, temperatura ambiente, o vidro. Então aqui dentro agora nós vamos colocar um pouquinho de óleo. Vamos pincelar. Pode pincelar tudo, viu? Que aí, conforme ele vai, é mais fácil para ir subindo a vegetação, né? Então, já colocamos aqui. Ok. Esse é o nosso fermento que ficou, que já é o terceiro dia que nós estamos esperando ele fermentar. Agora nós vamos fazer um terceiro procedimento, 100 gramas de farinha branca, só branca, porque a primeira vez nós colocamos farinha integral, né? Vocês se lembram? Agora não, agora nós vamos colocar só a farinha branca, 100 gramas de farinha branca. Nós colocamos a fita na altura que tá, para nós sabermos quanto que ele vai crescer agora, tá bom? Aí nós vamos deixar 24 horas. Quando for amanhã, nós vamos fazer o pão. Amanhã nós iremos fazer o pão com esse fermento, tá bom? Então amanhã nós estaremos de volta. Bom dia, pessoal. Olha, hoje nós vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, dá para vocês verem como que ela cresceu, a massa. Aqui tá muito frio, tá chovendo, então, mas ela cresceu mesmo assim. Dá para vocês verem, né? Que passou a altura do que nós tínhamos deixado. Dá para ver bem, né? Como que ela cresceu. Então, nós hoje, com esse fermento aqui, eu vou ensinar vocês como que nós vamos fazer o pão. Devido a estar muito frio, a massa do pão, ela pode ficar de hoje para amanhã, e aí ela vai crescer e nós vamos colocar no forno. Quando o tempo tá bom, que tá bem quente, então ela cresce mais rápido. Eu vou fazer esse pão somente com meio quilo de farinha de trigo. E assim é mais fácil, não vou fazer com muita farinha de trigo não. Vou fazer um pão normal, um pão de água e sal. E para vocês verem como que se faz. Porém, é um pão que esse fermento aqui, quando vocês forem fazer, vocês podem fazer pão de leite, vocês podem fazer a pizza, o que vocês quiserem fazer com esse fermento, vocês podem fazer, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês o procedimento que vai ter que acontecer daqui para frente agora, ok?
Ó, pessoal, aqui agora nós vamos pesar esse fermento. Vamos ver quanto tem de fermento aqui dentro. Vamos pesar. Olha, deu 475 gramas de fermento. Agora, dessas 475 gramas de fermento, nós vamos tirar 100 gramas e vamos colocar aqui dentro para nós usarmos como isca para o próximo fermento. Vamos colocar aqui 100 gramas. E vamos guardar na geladeira esse. Então, aqui vocês viram como ele tá cheio de bolinha, ó, cheio de bolha. Ele tá bem fermentado, né? Vamos deixar 100 gramas. Nós vamos guardar 100 gramas na geladeira para nós fazermos o próximo fermento, tá bom? Vamos deixar aqui para colocarmos na geladeira. E vamos fazer o pão com esse daqui que sobrou, tá certo? De 400 gramas, nós vamos usar pessoal. Eu vou explicar para vocês bem essa parte. Essa parte é muito importante. O fermento natural, ele é um fermento de muita paciência. É necessário ter muita paciência para trabalhar com o fermento natural. Então, como está frio, eu já expliquei para vocês, eu vou fazer o seguinte, ó. Desse fermento, eu vou usar somente 50 gramas. Porque eu vou usar meio quilo de farinha de trigo para fazer o pão. Na situação que o tempo está muito frio, provavelmente eu vou amassar o pão, vou formar o pão também, mas ele provavelmente vai ficar na forma de um dia para o outro. E é normal isso. Isso é normal. Por quê? Porque é um fermento natural. Tá certo? E existem outras formas também de fazer o fermento. O fermento pode ser feito de garrafa. Mas esse é necessário ter muita atenção, porque eu também fui fazer. E ele, na minha falta de experiência, ele explodiu, mas me acabou com a minha cozinha. Eu até hoje ainda tô limpando ainda aquilo que aconteceu na cozinha, entendeu? Então, para o vídeo não ficar muito longo, e outra coisa importante, eu vou explicar para vocês. Façam num vidro de plástico. Peguem um vidro de plástico, um vidro, um modo de dizer vidro. Pega um contenedor, é melhor dizer isso, um contenedor, né, de vidro, de plástico, para fazer esse fermento desde o início. Não façam no vidro, faça no plástico, que vocês vão ver um melhor resultado, tá bom? Vai ter um ótimo resultado. Eu daqui vou tirar somente 50 gramas desse fermento,
Vou tirar 50 gramas para fazer esse pão. Vamos lá. Olha, então, tá aqui. Eu vou fazer meio quilo de farinha de trigo e dentro de 50 gramas de fermento, eu vou colocar um pedacinho de fermento natural para poder ajudar ele a crescer, para mim não perder o pão. Mas isso eu vou fazer agora, simplesmente só para poder nós termos um bom resultado do pão, tá certo? Isso eu queria explicar para vocês, porque o fermento natural, ele é a melhor maneira, a melhor forma de pessoas que têm problema com o fermento para não pesar no estômago, então a pessoa prefere trabalhar com esse fermento que é natural. Eu espero ter explicado bem para vocês essa parte, tá bom? E aí eu vou colocar uns pedacinhos aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Eu não vou fazer nada sem mostrar para vocês, ok? E aqui eu guardei, fica na geladeira. Daqui 7 dias vocês têm que reformar. Para reformar vocês sabem como que é. É 100 gramas de farinha de trigo branca. Vocês vão colocar 100 gramas de farinha de trigo branca, 50 ml de água, mexer tudo, mistura aqui dentro, deixa em cima da mesa e aí vocês fazem outro pão. Mas não deixa no vidro. Vocês coloquem num frasco de plástico. Se vocês forem fazer o pão de novo, vocês usem. Se vocês não forem fazer, põe na geladeira, tá bom? Ok. Ó, pessoal, aqui eu vou colocar 50 gramas de farinha de trigo, aqui ó, eu vou colocar meio quilo de farinha de trigo. Aí nós vamos fazer um buraco no meio, vamos colocar o fermento. Aqui tem 50 gramas de fermento. Vamos dar uma misturada. Aí nós vamos colocar, aqui tem uma colher de chá de açúcar. Aqui eu tenho 50 ml de óleo. Aqui eu tenho 2 colheres de margarina. Pode ser manteiga, mas aqui é margarina. Essa que eu tô colocando aqui é margarina, mas vocês podem colocar manteiga também, tá bom? Vamos misturar. E agora aqui nós vamos colocar uma colherzinha de chá de sal. Pessoal, aqui eu tenho 400 ml de água. Essa água ela tá morna. Como eu falei pra vocês, aqui tá muito frio. Então aqui eu vou colocando aos poucos para me ver até o ponto. Tem 400 ml de água. Vamos ver até onde eu vou poder usar essa água.
Pessoal, aqui eu tenho 10 gramas de fermento natural e eu vou dissolver ele num pouquinho de água. Vamos deixar ele hidratar e vamos misturar aqui. Vamos aguardar a hidratação. Ó, pessoal, eu deixei hidratar. Agora eu vou colocar aqui dentro 10 gramas de fermento e vou solvar essa massa. Agora nós vamos colocar essa massa aqui na bancada e vamos solvar ela. Aí nós vamos só picando farinha aqui. Ó, pessoal, eu amassei essa massa por mais ou menos uns 5 minutos. Então, vocês agora, ó, eu vou abrir. Agora nós vamos enrolar, ó. E agora nós vamos colocar ela para crescer. Esse daqui eu fiz assim, eu fiz menor, né? Essa ficou assim, maior, porque eu quis fazer ela maior assim. E agora eu vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, eu coloquei aqui para ele crescer. Eu vou deixar aqui dentro dessas duas formas e mostro para vocês depois quanto tempo ele levou para crescer, tá bom? Vou deixar dentro do forno, o forno desligado, é claro, né? Vou deixar dentro do forno, esperar ele dobrar de volume, ele vai ter que crescer bastante. E aí eu vou marcar quantas horas ele levou para crescer. Agora falta 15 para as 10, depois eu falo para vocês, tá bom? Pessoal, de 400 ml de água eu usei só 300 ml de água eu usei para poder fazer aqueles 2 pães com meio quilo de farinha de trigo, tá bom? Então, vocês podem perguntar, mas 300 ml não é pouco para meio quilo? É que lá tinha óleo, tinha manteiga, só não tinha ovos, né? Mas tinha o óleo, a manteiga, a água, que
que tudo isso umedeceu bastante a farinha. Tudo vai de farinha para farinha. Essa farinha usou menos água, mas pode ser que vocês usem uma farinha que vai pedir mais água, entendeu? Então eu penso de ter esclarecido bem essa parte para vocês. Ó, pessoal, levou 2 horas para crescer. Eu sempre coloco o plástico, que ajuda bastante, esquenta. E vocês viram como que ficou? Levou 2 horas para crescer. Agora eu vou colocar no forno. Depois que ele tiver assado, eu volto para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Ó, pessoal, ficou no forno 25 minutos. Agora eu tiro. Ó como ficou bonito. Agora eu tô passando margarina em cima dele para ele ficar com um brilho. Ele fica bem brilhoso, mas tem que passar enquanto ele tá quente. Bem quente. Aí, pessoal, como é que ficou? E ele ficou leve. Tá quente, hein? Ó. Ele ficou leve, ele não ficou pesado, ó, ele tá bem leve. Pra esse também, como ele ficou. Vocês viram só que maravilha? Agora ele tá quente. Vou partir para mostrar para vocês como é que ele ficou. Ó, pessoal. Olha que maravilha. Viu? Agora eu explico para vocês. Esse pão, ele foi feito com um fermento natural, mas como é frio, o período tá frio, então foi necessário colocar aquelas 10 gramas de fermento fresco. Porém, eu falo para vocês que esse fermento natural, ele é tão bom que o pão ele fica dessa forma, fica desse jeitinho e fica leve. Só que ele leva um dia inteiro, uma noite inteira para ele poder crescer e ficar leve e ficar bonito, tá bom? Essa parte é uma parte que precisa ter bastante paciência. Se você tiver paciência, você consegue fazer esse pão com a maior tranquilidade, tá bom? E agora nós vamos experimentar esta delícia. Pessoal, vocês viram o passo a passo desde o início, quando eu comecei a fazer esse fermento. Então eu quero dizer para vocês que levaram 6 dias para esse fermento ficar pronto. Levaram 6 dias. O fermento de garrafa, ele leva 7 dias para ele ficar pronto e depois se fazer o pão em casa caseiro. Aqui nesse caso, vocês viram que foi colocado 10 gramas de fermento me fugiu a palavra agora, fermento fresco, para salvar a massa do pão. Aqui tem meio quilo de farinha de trigo, deu 2 pães.
para salvar a massa, porque tá muito frio. É uma pena que quando tá muito frio assim, eles já passou do tempo do escaldamento ficar ligado, ele já está desligado, então já não tem mais condições, não tem por onde correr. E eu fiz essa parte para não prolongar muito o vídeo e também muitos dias ir avante assim. Então provavelmente vocês vão ver esse vídeo e para vocês é uma coisa só, mas não. Levaram 6 dias. 6 dias que eu estou preparando esse fermento para apresentar para vocês. E infelizmente aqui hoje está chovendo muito e está bastante frio. Foi necessário fazer essa parte, senão esse pão estaria pronto só amanhã. Ele iria estar pronto só amanhã. Mas agora nós vamos entrar no período do calor, aqui vai ficar muito quente, e eu prometo para vocês trazer o fermento madre, original, de garrafa, mas não façam como eu fiz. Eu, na minha falta de experiência, abri, explodiu aqui nessa cozinha e me estragou praticamente, os móveis ficaram todos sujos. Como é farinha, a farinha grudou e ali foi muito difícil para tirar, muito difícil, deu muito trabalho. E outra, é perigoso vocês também se machucarem, aquilo vir nos olhos, vir no rosto, né? Mas é uma coisa saudável, é um fermento saudável para se fazer, tá bom, pessoal? E eu espero que vocês tenham paciência. Eu olhei e vi que tem um vídeo que tá tendo umas coisas que não me está agradando. Vocês vão me perdoando por aí, até eu conseguir chegar aonde tem que chegar, e eu vou chegar lá, se Deus quiser, tá bom? E tenham bastante paciência. Agora chegou a melhor hora, nós vamos experimentar essa delícia. Aqui vocês podem passar um queijinho, vocês podem passar uma ricota, vocês podem passar a maionese, ou então, sabe quando você faz aqueles cremes em casa, né? Aqueles cremes deliciosos, vocês podem fazer em casa, podem pôr o que vocês quiserem aqui. Vocês já provaram fazer a maionese com orégano, salsinha bem picadinha e com um pouquinho de sal, e vocês passarem por cima do pão, passarem por cima de um frango, uma carne depois de pronta, e comer é uma delícia. Vamos provar? Pessoal, ele tá tão macio, ele está super, super, super macio, ó. Olha, quando se morde ele, como tá macio. Muito bom. Bom, eu vou deixar esse pedacinho para depois que eu terminar de falar com vocês. Esse pão está uma delícia. Gente, esse pão está uma delícia, leve. Cai no estômago com muita leveza, bem leve. E olha como eles ficaram lindos. Agora, depois de pronto, não pode deixar ele aqui, ó, em cima desse pano. Nós temos que colocar ele em cima de uma grade. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, ele tem que ser colocado em cima
de uma grade assim, que é para ele secar, senão ele molha. Aí ele vai ficar molhado embaixo. Para ele não molhar embaixo, qualquer pão que vocês fizerem, qualquer tipo de pães, vocês colocam sempre em cima assim. E deixa num lugar onde possa respirar e ele vai ficar muito bonito, não vai ficar seco, tá bom? Tá aqui. E assim eu termino essa receita, esperando que vocês tenham visto com bons olhos essa parte. Foi feito com muito carinho, foi feito com muito amor para vocês, com muita paciência. Foi feito para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão grande para vocês. Mari, um beijo enorme para você. Eu espero que você tenha apreciado essa parte, tá bom? E faça, hein? Faça esse pão porque você vai conseguir fazer. E vai comer e não vai te fazer mal. Um beijão para você, um beijão para todos que me seguem e até a próxima receita. Tchau!